Glória a Deus. 1 Tessalonicenses. Pastor, que é isso? É a carta de Pablo à igreja, já que estava em Tessalônica. Inclusive, não? Essa região aí, eu não sei se é a mesma região que tuvo temblor agora, pero está em Turquia, não? Está mais ou menos nessa região aí de Turquia, a qual chamamos Eurásia, não? Que está no meio aí entre Ásia e Europa. Essa região é onde estava a igreja de Tessalônica, não? Estava a igreja de Tessalônica. E, bueno, então, vocês... Bueno, como anda? Tudo bem, Eze? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Quem vindo aí? Delfina? Com Elocito? Se foi, hein? Se foi. Aí tá. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Bueno, vamos ler um pouco de lá. Eu pus aqui o título bem grande, não? Santificar e amar, isso é trabalhar para o Senhor, não? Porque às vezes cremos que trabalhar para o Senhor é tocar, é cantar. Também é cantar, tocar, predicar, não? Ajudar a arreglar a igreja, evangelizar, tudo isso é trabalhar para o Senhor, é verdade. Pero, basicamente, é trabalho dele Senhor, basicamente, ou seja, qualquer coisa que joga para Deus, que não tenha isso que eu vou falar como princípio, glória a Deus, que é o princípio, não serve de nada. Eu posso falar em língua, posso ter o dom de sanar a gente, isso habla, não, em 1 Coríntios 13, posso, não sei, ter o dom da palavra e falar muito bem, pero se eu não amo, de nada vale, não? Então, o básico é amar. Pero há outra palavrita que eu pus aqui no título, que é santificar. Mas já que quando recebemos a Jesus, nos passam 3 coisitas. Que 3 coisitas nos passa? Que Jesus nos hace quando nos recebe. E nos regala a salvação, ele desenvolve 3 processos em nossa vida, que a la vez é um processo e a la vez é já. Delante de Deus é já. O quê? Nos torna justo, ou seja, nos justifica delante de Deus, nos santifica, ou seja, nos torna santo. Somos santos para com Deus. Sim. Bueno, bem, tá bem, me gostou, sim, justamente isso. Bueno, é basicamente disso daí que estou falando, claro, porque de que vale o jogo que dá cantando várias horas, já como é grande avivamento que está ocorrendo, não? Se meu coração não está puro, se a gente que está aí está com o coração puro, está muito bem, pero eu tenho que se acordar de trabalhar, porque acá está escrito isso, é o que justo o texto que vamos ver agora, está mandando trabalhar, não? A gente está aí, não sei, 11 dias já, 10 dias, 20 dias, 200 dias, mais, né? Adorando a Deus. Bom, não vamos entrar nesse tema. Já falava que Deus faz 3 coisitas. O que? Nos torna justo para com Deus, nos justifica a salvação, pero a la vez acá na terra somos justos? Não. Por quê? Porque nós temos obra de justiça totalmente. Hacemos às vezes não, não? Nos justifica, nos santifica, ou seja, nos deixa santos, nos torna santos delante dele. O que é santo é algo que Deus hace. A santidade é algo que Deus hace, é o quê? Apartar o homem para ele. Basicamente é isso. Literalmente, a santidade é apartar para Deus. E nos regenera. Estávamos degenerados, não? Pastor, que palavra feia. Pero bueno, assim nos ensina a Bíblia. Estávamos degenerados. E ele nos regenera. Hace que nós outros nascamos novamente. Isso ocorre quando nós outros aceitamos a Jesus no nosso coração. Pero, à vez, é um processo que devemos desenvolver em nosso cotidiano cristiano. Por quê? Porque Cristo isso
que acabei de dizer, em la cruz, la salvación, delante de Deus, pero delante de los hombres, eu todavia não mato, roubo, enganho. Ou seja, não deveria ser nada disso. Não? Na Bíblia diz aquele roubava, não rouba mais. Aquele que não é para matar, não matei, tudo isso. O que quero dizer é que todavia sigo pecando. Então, Pablo, escrevendo a los Tessalonicenses, mas já que no capítulo 3 ele põe um me gusta aí para eles, não? No capítulo 3 ele agradece os irmãos, diz que eles actuavam re bem, e é como que o capítulo 3 termina meio raro, não? Parece que terminou a carta, e parece que ele empieza novamente no capítulo 4, falando e explicando o que vamos a ler agora. Vamos a ler, senão eu me quedo falando agora até amanhã, não? Vamos a ler. Diz assim: por lo demais, hermanos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4:1, a partir del 1, sim. 4:1. Quando eu não hablo o versículo, é porque vou começar del 1, tá? Quando não hablo, quando digo, primeira, seja Salmo 95. Se não hablo o versículo é porque vou começar del 1. Salmo 119, imagina, tem 178, não creio, 179 versículos. Diz assim: por lo demais, hermanos, o rogamos e exortamos en el Senhor Jesus, que de maneira que aprendiste de nós outros, como os convém conduzi-los e agradar a Deus, assim abundeis mais e mais. Ou seja, havia uma maneira de conduta aprendida, ensinada, aprendida e deixada de exemplo, como com Pablo. E isso é a santificação, esse processo que devemos buscar, não? Essa é buscar esse modelo de conduta, a qual não nos vai deixar mais santos, nem menos santos, porque não é como ser mais santo e menos santo delante de Deus. Não é como eu pecar tanto, ou eu deixar de pecar tanto que quer de mais santo, ou pecar tanto que quer de mais imundo delante de Deus, porque Cristo já me santificou. Agora, eu devo buscar esse processo aqui na terra, por quê? Por quê? Então, se no total vou para o céu, então se é água qualquer coisa, não? Essa é o pensamento daquele que diz, uma vez salvo, sempre salvo. Eu creio assim, pero a gente pensa erroneamente dessa maneira. Não, porque eu sou salvo, eu vou buscar as coisas del alto. Eu já sou salvo, vou buscar a santificação. Sim. Claro, calvinista arminiano. Bueno, basicamente calvinista sou, pero eu não sou nem calvinista nem arminiano, viu? Sou bem equilibrado, eu busco o equilíbrio. Não me defino por uma corrente sola, teológica, de nada, não? Intento não me definir, porque há algumas coisas que os calvinistas, inclusive calvinista de 4 pontos, de 5 pontos, que já discordam entre si, como há arminianismo de diferentes denominações, não, diferentes, são várias correntes teológicas e é muito difícil entender. Eu não entendo, eu estou há anos estudando tudo isso e vivem peleando-se, eu escutei um armeniano falando, hoje lá amanhã na rua estava escutei uma hora toda sendo esse estúdio, não? A já de Brasil que eu diz, não, já sou armeniano, então, me converti, que antes era calvinista, eu me incluo mais para o calvinismo que para o armeniano. Pero ele falou de uma maneira tão boa e lá que você reza que ele estava sendo os textos era tão correta. Pero não, eu não me incluo nem para Armínio nem para Calvino. Eu sou de Jesus. Pero tá bem, boa pergunta. São as correntes teológicas que há, não? Ou seja, ojalá hubiera. Já é tanta loucura que Armínio e Calvino, se não tiveram no céu, que eu creio que eles estão no céu, eles estariam enojados, não? Se eles pudessem saber do que passa na terra, estariam super enojados. Pero, graças a Deus, não sou de nenhuma corrente assim, firro. Sou desse, pero eu creio que não se perde a salvação. Isso sim, eu não abro mano para mim. Se alguém se congrega nessa igreja cá, se vocês querem se congregar e creem que se perde, não há problema nenhum. Sim. Não, eu creio que não se perde a salvação. Que a salvação não se perde.
Pero si uno quer se congregar acá e crê que perde, não há problema nenhum. Porque eu tenho uma convicção e a linha argumentativa dele que não se perde é muito mais grande, porque está baseada em la misericórdia. Porque basicamente eu penso que se perde, então seja eu que ganho a salvação. Quando ganho é por meu mérito, não é por mérito de Cristo. Em meu conceito de pensamento, não? Se perde. Se perde, então se perdi por mérito meu, por erro meu. Então, ao contrário, se eu hago um antônimo disso, não? Em la argumentação, na linha de pensamento, se eu hago essa primícia e inverto ela, então se ganhei a salvação foi por mérito meu e não de Cristo. E aí já, sim, sem contar os versículos bíblicos, porque os versículos bíblicos têm que entrar bastante em la linha de la exegese hermenêutica, não, assim um estudo muito complexo, que inclusive já está muito ético isso, não? Muitos teólogos já disseram. Sim. Tá bem. Bueno, então, havia uma linha de conduta, não? Algo que eles aprenderam de Pablo, e basicamente é isso, a santidade. Por isso eu pus aqui no texto. Pero a santidade não como as igrejas antigas predicavam, não? Que era a santidade para as igrejas antigas? Era a mulher de pocheira e o homem de corbata, não? Essa era a santidade para eles, não? Está no inferno já. Essa daí já está no inferno porque não está de pocheira. Antoniana, era um exemplo de pentecostal, não? É que a Antoniana é pentecostal. Está bem. Claro, nasceu numa igreja que se não tiver... El arito é del diablo. Perdiste a salvação, está com arito. Eu não creio nessas pavadas porque isso daí é ridículo. Não, a santidade é Deus que hace no homem. Agora, porque eu já sou santo, porque eu já sou salvo, eu vou prosseguir um caminho, uma linha de conduta, que é o que Pablo está falando acá. Que abundeis, ele não diz para que abunde, ou que abundou um dia, ele diz para que abundeis mais e mais. Ou seja, já abundava em eles essa linha de conduta. ¿Qué hablar? Sí. Claro. Claro, é ao revés. Se eu não perco a salvação... Claro. Claro. Se eu penso assim, eu já não sou salvo. Claro, justamente, em relação aos outros. Que é isso acá que Pablo está falando. Vamos seguir falando. Pablo está falando de conduta. Jesus falava de conduta. Sempre foi isso. Jesus não vindo a falar de salvação para esse ou aquele, porque ele como ele vai falar de salvação para o povo judio? É justo, porque escutei um teólogo em português hoje e me quedei, não? Como vai falar de salvação para o povo judio, se eles já tinham a salvação, entre comillas, não? Eles já entendiam, já sabiam. Jesus veio falar de conduta. Jesus basicamente veio falar em seu ministério pibe, vós já sois salvo, então se atuar como salvo. Porque o que vocês estão fazendo não é de salvo, não? Basicamente. Estou fazendo acá um pantajaço, não? Da predicação de Jesus. Vamos seguir lendo o versículo 2. Porque já sabeis, ou seja, eles já sabiam que instruções nos dimos por ele, Senhor Jesus Cristo. Ou seja, era algo que eles já sabiam o que tinham que fazer, que era basicamente o que? Ele evangelho, o Pablo ensinou o evangelho, e ele diz, aquele que predica outro evangelho, aunque seja um ángel de luz, seja chamado anatema, maldito. Anatema quer dizer maldito. Se um ángel de luz a um aparece e quer predicar outro evangelho, que não aceite isso, não? Porque já sabeis que instruções nos dimos por ele, Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é vossa santificação. Não? É o escritor de Hebreus, ao qual estamos estudando, inclusive já legemos, não, esse passagem que diz que buscar a santificação
sem la cual nadie verá a Deus. E a santificação, hermanos, não é eu poner uma roupita, não? A mulher de pocheira e o varão de saco corbata, e que dá, sendo os mantras, essas alabanças de que queda, que 20 anos não termina, e, não, isso não é santidade. Santidade é eu me honrar na casa e não mandar a pessoa a qualquer lado, não pode dizer cá, não? É não mandar a pessoa em qualquer lado, pero estou enojado, pero me mantuvo bem. É eu perdonar, é eu amar, é eu tentar ser diferente, é eu me golpear meu corpo e reduzi-lo à servidumbre, que Pablo habla isso. Eu pus o texto justo, era o quê? Era Corinto, não? Me parece? Se acordam que eu pus no estúdio bíblico das sábado? Bueno, não se acordam de nada. Eu tampouco. Bueno. Pero ele diz, às vezes eu golpeio meu próprio corpo para reduzi-lo à servidumbre. Justamente, que tinha aquela cruz todos os dias. Tenho que me crucificar. Isso é a santidade. Buscar a santidade, não? Não a santificação não é que tenho que tocar mais alabanças, mais adorações. Alabança não, porque é muito movido, pode levar a carne, não? Se mover. Não, é mais... Claro, não, porque é pecado. Porque já se basa em alguns versículos bíblicos que não tem nada que ver para nós outros hoje. Claro, justamente, eles jogaram literal. Pablo, ele dizia que o pelo é o velo da mulher. Pero isso tinha que ver com a igreja de Corinto, por estar em uma região portuária. Tinham 2 portos importantes, porque o mar, a cidade de Corinto está passando, como é que é o nome disso? É cabo? Enseada? Não, é cabo? Bueno, é o nome que dá, não? E o mar aí é muito agitado, então eles já chegavam, desembarcavam em um lado, em um porto, cruzavam toda a cidade com a carga e embarcavam em outra embarcação do outro lado para chegar a Roma, não? Ao final, todos os destinos levavam a Roma. Roma era a capital do império. E essa cidade, por ser uma cidade portuária, passava muita gente. Era uma cidade cosmopolita, que dizemos, não? Que havia gente de todo lugar, de toda cultura, de toda língua, trabalhando aí e vivendo aí. E havia um templo, e adoravam no templo, a adoração era hecha por meio sexual, viste? Né? Templo pagano. Diana de los Efésios, aí em Roma era, creio que Afrodite, não? Bueno, não me importa, não importa, não me acordo bem. Em Atenas era a capital, a mulher que se adorava aí em Roma, não a deusa. E havia sacerdotisas de templo pagano que faziam ritos sexuais. Então, se Pablo, e também as prostitutas, normal, porque por ser uma cidade portuária, havia muita mulher, muita prostituição. A prostituição não tem que ver com que a decisão da mulher, não. Hein? Naquela época, era a única maneira de a mulher sobreviver sem um marido. Se a mulher que não tinha uma família, era prostituta, senhorzinha. Porque ela não podia se manter, não podia trabalhar legalmente, não como hoje se pode trabalhar legalmente. Então, não é que eram malas, eram liberais e queriam ser prostitutas, não. Terminavam na prostituição, ou mendigando. E era assim nessa época. E então, se Pablo diz, para não confundir-se, quando as mulheres se convertiam ao caminho do Senhor, para não confundir com elas, com as prostitutas, dizia para crescer o pelo, porque era honroso, era o velo e tudo mais. E as que não tinham pelo largo, que usassem velo delante de Deus. Por isso que algumas igrejas até hoje usam velo. Entendeu? Inclusive, esse domingo agora eu vou predicar em outra igreja que usa o velo. A igreja do amigo meu. Já estou nervioso, não sei o que vou falar, não, porque já hablo umas pabadas assim forte. Imagina se eu vou já ir. Se vela uma pabada, é pecado. Não vou ser isso, já sei que... Igual o Espírito Santo filtra, não?
Se não for o Espírito Santo, que seríamos de nós outros, não? Então, basicamente é isso, entendeu? Por isso, e quando habla, e por isso as mulheres usavam o pelo largo e tudo mais, não se cortava os pelos, e tomam literais. Quer falar? Não? Bueno, vamos seguir lendo. Então, se havia, não, algumas instruções que Pablo deu, versículo 3 diz assim, por la vontade de Deus, já li, é a vossa santificação. E aí ele diz que nos aparteis da fornicação, porque era muito fácil, não? Ter relação sexual naquele momento, por quê? Bueno, a hora também, não? A hora também. Pero era muito fácil devido à cultura. Da cultura e uma cidade que estava de passagem. Imagina que vós caminhava na calle e vós veia pessoas hoje que nunca mais em tua vida vós ia ver. Seguramente, muitas pessoas que vós viram uma vez, nunca mais ia ver. E não tinha Facebook, não, telefone, nada. WhatsApp, deixamos WhatsApp, não. Nunca mais em tua vida tu ia ver essa pessoa. E vós acabaram de cruzar lá na calle, não? Hoje conhecemos pessoas de tanto cruzar, não, caminhar na calle. Olá, que tal? Saludamos e começamos conhecendo uma pessoa, não? Um rato mais já sabemos o nome e todo e saludamos na calle. Nessa época não, era diferente. Então, era muito fácil a fornicação. Pero eu não quero me deter acá nos pecados, não, que ele vai dizer. Fornicação, paixões de concupiscência, engano, não, toda imundícia. Não quero me deter nos pecados em si. Se não quero me deter a hora em macro, que Pablo está falando para eles. Pablo basicamente está falando para eles a conduta. Não é como eu amar e eu ser santo, e eu ser um servo de Deus, se me conduta. Por isso, na introdução da predicação, eu estava falando, não? Que adorar a Deus, que santificar-me, querer mais de Deus, não é eu me quedar cantando várias horas, é estar cá, não, é já fora. Aí que é difícil, não? Quando um auto te encerra, quando, não, que eu me enojo, o semáforo nem abriu, já estão, parar um pouco, amigo, esperar o semáforo abrir, não? Quer passar, passa, vó vai tomar a multa, vó, deixa-me tranquilo, não? Ou então você vai estar apurado e tem um chavão na tua frente. Parar um pouco. Ou então você vai estar caminhando na casa com o auto e está uma pessoa. Bueno, tá bem, eu vou andar na vereda com o auto, não? Bueno, estou sendo irônico, não? A pessoa tem que andar na vereda. Então, aí temos que ser cristiano. Que cada um de vós outros sepa ter sua própria esposa, em santidade e honor. Por quê? Porque também a cultura era poligâmia. Ou seja, eles poderiam ter várias mulheres. Inclusive, estava, entre comillas, aceito, todavia, por el cristianismo, nesse momento. Orro, que ali pastor não estava aceito e nem bem visto. Pastor, vamos dizer, obreiros, não diáconos, não estava bem visto que ele tivesse mais de uma mulher. Inclusive, Pablo explica isso, não falando a Timoteo, como deveria ser o ministro, ele disse que deveria ser marido de uma só mulher, porque nesse momento estava permitido a poligâmia. E isso, muitas das vezes, levava lá promiscuidade, levava a um desenfreno, não? Bueno, coisas que hoje não passamos por isso. Não literalmente, não permite. Alguns se passam. Pero eu estou dizendo que antes era permitido, não? E há um aceito na igreja. Igual algumas igrejas que aceitam também um par de coisas aí. Pero deixa-me quedar cajado, não? Porque vem lá maldade de mim. Vamos seguir lendo. Então, ser esposa em santidade e honor, habla. Ou seja, honrar essa mulher e estar com ela, porque também tinha uma cultura machista grande nessa época, não? Onde subjugava a mulher, maltratava. A mulher era uma basura, praticamente, para o homem, não? E Jesus e o Evangelho sempre traz a equidade entre os gêneros. Os dois gêneros, os únicos dois que existem, não? Macho, hembra, homem e mulher. Depois os outros aí são tudo mentira, invenção, não? Os dois gêneros que há são iguais. Delante de Deus somos iguais. Todos somos iguais. Tá bem? Vamos seguir lendo. Não em paixões de concupiscência, por isso que ele habla aí, tá vendo?
Santidade não, e não em paixões de concupiscência, como os gentiles que não conhecem a Deus. Por quê? Porque era algo, irmãos, natural para eles, não? Essa região aí, Tessalônica, Efésios, Coríntios era tão vulgar que existia o verbo corintiar. Sabia que existia o verbo corintiar? Corintiar era algo feio, muito feio, não? Era como existe a palavra sodomizar. Sabem o que é sodomizar, não? Depois busquem no dicionário, porque é ninho, não? Sodomizar é uma palavra feia. Depois busquem no dicionário. E corintiar, também existia o verbo corintiar. Iba homem com homem, mulher com mulher, padre e hijo, iba com todo. A igreja de Coríntios era terrível, e não a igreja. Bom, a igreja parte tinha seus pecados, pero tanto é que Pablo relata, não? Hijo que saiu com a mulher do padre, não? Pero não era sua madre nesse caso. Pero a região de Corinto era terrível, tá bem? Eu estou falando de Corinto como exemplo, porque até vocês perguntaram, pero estamos falando da igreja de Tessalônica, cá nesse caso, pero também tinha seus problemas. Imagina que toda a cultura greco-romana, os romanos eram assim, não? Eram tipos híbridos já, nesse sentido, não? Sexual, não? Eles eram muito mal, muito louco. Por isso que estamos vivendo na época da sociedade onde está todo também muito mesclado, muito parecido com essa época cá. Por isso que eu estou trazendo, tá bem, que sai esse texto, literalmente, se eu tomo esse texto literalmente, glória a Deus, nenhum de vocês acá estão cometendo esses tipos de pecado, nem passando por esse tipo de problema. Por isso que eu não quero tomar esse texto literalmente, glória a Deus, porque o pastor conhece as ovelhas, não? E sei que nós outros somos pecadores, pero a esse nível não, graças a Deus, não? Pero eu quero agarrar a intenção do autor, que é dizer o quê? O verdadeiro cristiano dá o exemplo. E buscar a santificação é dar o exemplo, é ser santo, é ser diferente, é se acordar que sois elegido de Deus. Vamos, então, Pablo compara, ele diz, mira, os gentiles que hacen isso, não? Os gentiles que não conhecem a Deus. Versículo 6. Que nenhum agrave nem engane em nada seu irmão, porque o Senhor é vengador de todo isto, como já os hemos dito e testificado. Ou seja, eles tinham o que chamamos em português a malandragem. Acá tinha o chamucho, não? Sempre queriam tirar vantagem. Orro, que o cristianismo de hoje está assim. Conosco vários amigos pastores, inclusive, mano, não são meu amigo, não? Amigo no Facebook, digo, não? Não são meu amigo totalmente, não? Bueno, não quero dar muito exemplo porque isso queda gravado, não? Igual não creio que vão escutar essa minha predicação, principalmente depois de tanto tempo que já me escutaram falar, não me vão escutar falar, pero bueno. Agrave e engane é o que está sendo no cristianismo. Em nome de Deus, estamos agravando e enganando. Um irmão querendo sacar vantagem do outro, sempre. Só hago isso se tu me disser isso, ou então vocês, haceme isso, pero empieza a regatear, não, cobrar-me mais barato, cobrar-me... sempre buscando sacar uma vantagem do outro, não? Por suposto que em los negócios nós outros vamos buscar vantagem. Não estou dizendo não estou dizendo que não podemos regatear. Eu mesmo sou como se diz acá, picoteiro, não? Regateador, picoteiro. Picoteiro é bonito, é mais bonito. É matingolês, não? Picoteiro. Eu sou picoteiro, eu vou na feira, não, pero está muito caro, não. E aí recebo um descontozito, não? E como diz o poeta, quem não chora não mama, não? Pero entre os irmãos não deve ser assim, não? Ou seja, igual eu não hago no sentido de enganar, não? Eu hago no sentido de negociar. Se a pessoa não aceita, tá bem, se não aceita, a hora, isso acá está falando um enganho, não agraviar com enganho.
em nada seu irmão, porque o Senhor é vingador de todo isto. Ou seja, Deus está vendo, que muitos desses pastores que estão enganando, de los hermanos que querem enganar el outro, não te vou arreglar já em tua casa, cobra recaro e hace o serviço de qualquer maneira. Já viu? Alguns cobram recaro e hace o serviço de mal. Cuidado. O Senhor é vingador de tudo isto, como já os he dicho e testificado. Ou seja, está tratando de um tema já hablado, Pablo, não? Pois não nos ha chamado Deus a la imundícia, sino a santificação. Ou seja, ele já está dizendo, Deus te hizo santo, vós sois salvo. Por isso que eu creio, não é salvo, sempre salvo. Por quê? É salvo, ele vai se santificar cada dia mais, é salvo, vai buscar mais de Deus. Aquele que diz salvo, sempre salvo, já estou salvo, então se hago qualquer coisa, esse não entendeu nada da salvação. Esse não permitiu que a salvação impece a generar o caminho que ele deve percorrer, não? Ele não pôde ver lá, ou seja, não foi salvo, porque é salvo, ele vê o caminho. Quem é o caminho? É Jesus. É o caminho, a verdade e a vida. É salvo. Se eu já sei, por suposto que eu vou errar, vou me equivocar, vou pecar como água todos os dias, pero vou buscar ser um ser humano melhor. Isso hace é salvo, não? Isso hace aquele que entende que Deus não nos ha chamado à imundícia, sino à santificação. Assim que ele que deseja isto o quê? Tudo isso que ele acabou de dizer, o quê? Salir apartado da fornicação, de las pasiones, de la concupiscência, de enganar, não? De testificar, de hablar mal, não? Com seu irmão. Assim, ele que deseja isto, versículo 8, não deseja a homem, sino a Deus, que também nos deu o seu Espírito Santo. Ou seja, a palavra que eu estou falando nesse exato momento não é minha. Eu podia agregar o que eu quero, mas não é minha a palavra. A palavra é Deus que está falando. A quem? A minha vida primeiramente e depois a vida de vocês. E é o mesmo que Pablo está falando. Mira, papito, mamita, não sou eu porque sou o grande Pablo, sou apóstolo do Senhor, tenho lá unção apostólica. Não, Pablo nem se creia apóstolo, não. Ele disse, eu sou o mais pequeno, o menor. Inclusive, ele cambiou o nome dele, não? Para menospreciar-se, não? Para diminuir, porque ele era um tipo que sabia muito da Bíblia e todavia Deus revelou a ele, não? Jesus revelou a ele o Evangelho, predicou diretamente a Pablo. Isso que ele entendera o que ele já sabia do Antigo Testamento. O Evangelho explícito no Antigo Testamento, que estava em oculto por los grandes sábios, e Cristo revelou, não? Porque a palavra diz isso, não? Até Jesus, em sua oração, ele disse, Padre, ha ocultado essas coisas de los sábios, já entregado a los ninhos, não? Porque quem é mais ninho no sentido de inocente, na presença de Deus, tem mais entendimento acerca de Deus. Porque de que vale eu tenho vários livros de teologia, eu tenho vários títulos em seminário, pós-grados, e se eu não pongo por prática, se eu não amo, se eu não ajudo, de nada vai valer. Quantas horas que eu quero de rodízio orando, de nada vai valer. Se está um calor desse tremendo que está a hora, e eu estou de saco e corbata. É ridículo, não? Eu amo estar de saco e corbata, hein? Me encanta. Nossa, queda bonito. Queda lindo, não, de saco e corbata, é uma linda roupa, pero não é calor, é frio sim, pero não é calor não, é terrível. Aí está Delfina, vamos Delfina, como anda? Aí saluda. Pero acerca, eu li o 8, não, 9, pero acerca del amor fraternal, não teneis necessidade de que os escriba. Graças a Deus, não, porque ele se nós outros lejamos capítulo 3, ele não diz que eles põem um me gusta, como eu digo, não? Pablo exalta a los hermanos não era como a igreja de Corinto, tanto, não?
Tenía sus problemas. O problemática de ellos é que ellos... O que passa é que a carta de Tessalonicenses foi a primeira escrita bíblica, sabiam, não? A primeira escrita bíblica de Novo Testamento é 1 Tessalonicenses. Se a Bíblia estiver organizada em ordem cronológica, o primeiro livro deveria ser esse, aparecer. Não? Então, Pablo escreveu já, quando Jesus já havia morto um par de anos, já 20, 30 anos da morte de Jesus, e eles creiam que Jesus ia volver rápido. Então, se eles já, aproveitando do amor do outro, queriam parar de trabalhar e viver do amor, não? Do outro. Diziam, vós sou meu irmão, me ajudar, não? É o chamusheng, não? Há muitos, eu conosco um par, não? Que vive do amor do outro. Graças a Deus, acá nessa igreja não há. Graças a Deus. Já tive unos, que não me mire mais, eu hablo. Pecado tem que ser explícito, não? Minha reta mesmo. Tem alguns, não, que um manotácio de ahogado, não? Sempre tinha um problema, sempre. Caramba, tinha um problema e depois viajava e eu nem podia nem viajar, Jô. Depois você uma viagem, caramba. Passo ajudando esse irmão todo ano e depois ele viaja. Pero como que é? Ao menos chamar-me, não? Evitar-me? Ao menos evitar-me, levar-me. E a casa era melhor que a minha, no sentido estético e... Bueno, vamos seguir no texto, senão, João, me peço a contar esses testemunhos. Pero acerca do amor fraternal, não teneis necessidade que eu os escreva, porque vós outros mesmos habéis aprendido de Deus o que os ameis uns a outros. E também lo hacéis, assim como todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Ou seja, a Macedônia era uma região grande que tinha várias igrejas. E todos os irmãos, ou seja, acerca do amor, eles haviam entendido um pouco, não? Pero rogamos, irmão, pero há um pero, não? Sempre há um pero. Que abundeis em nejo mais e mais, ou seja, eles estavam amando muito assim, ó, de tapita nas espaldita, ai, hermanito. Me hablavam assim, não me digam hermanito, por favor, não? Diziam, hermanito, e besava, e saludava. Então, o amor para eles já estava muito assim, superficial, sabe? Amar profundamente é difícil, porque amar profundamente é amar a miséria do outro. Se você vem em minha miséria, não vão me amar tanto, não? Agora, amar a miséria do outro, isso é difícil. Quando estamos aí na miséria não no sentido de plata, ouro, hein? Às vezes, quem é mais miserável é o rico. Não estou falando de falta de recursos, eu estou falando da miséria. Eu estou lejos da vontade de Deus. Isso é a miséria, não? Eu não poder fazer o que Deus manda. Eu me enojar, eu estar tintudo, e muita coisa mais, não? Isso é a miséria. E amar o outro em sua miséria é difícil. Eu estava amando superficial. E Pablo habla a eles. E abundeis em nejo mais e mais. Ou seja, o amor tem que ser mais e mais. Perdonar. Ter misericórdia do outro, perdonar. Ajudar. O outro fajou com vós. Bueno. Caminhar na segunda mija. E que procureis ter tranquilidade. Versículo 11. E ocupar-os em vossos negócios. Ou seja, não ser vagos, não? E trabalhar com vossas manos, de la maneira que os hemos mandado, a fim de que os conduzcais honradamente para com os de afora, e não tenhais necessidade de nada. Ou seja, todo o que estou falando é por causa desse último versículo. Que a santidade, o amor, e todo o que tem que ser no cristianismo é para os de afora. Porque acá dentro eu não tenho que dar testemunho de cristiano nenhum, porque vocês já sabem que eu sou cristiano, eu tenho que dar o testemunho já fora, não? Por isso eu sou um tipo muito aberto, às vezes hablo pabada, não, às vezes demasiado, porque não necessito, eu considero que estou entre os irmãos, se os irmãos me julgam mal, como já houve gente que me julgou mal acá, inclusive que, bueno, graças a Deus não está, ou seja, me encantaria que sentara, charlava,
e nós outros entraríamos em um denominador comum. Me encantaria que fosse assim, mas não foi assim, não? E não entendem a Bíblia, está escrito acá. Eu tenho que dar testemunho mais para elogiar fora. Não quero dizer que acá vou me comportar como mundano, não. Pero afora eu tenho que ter mais testemunho, não? Eu posso rir mais e posso falar mais pavada quando estou com vocês, não? Que somos irmãos em Cristo. Compartimos festa, é um casamento, vai ter um casamento, glória a Deus, não? Amanhã, né? É casório, Verne, casório. Estão todos invitados, não? Puseram aí no grupo igreja, estão todos invitados. Ou seja, agora, com logia fora, e ellos, como eu digo acá, 1 Tessalonicenses, que Pablo habla, inclusive, del fim del mundo, um pouquinho, não? Vamos dizer, seria o Apocalipse de Pablo, não? Tessalonicenses. Ele tem que acordar a ellos del final como será e como será e o que vai ocorrer quando ocorra, não quando será, porque quando não sabemos, não? Porque eles estavam, bueno, e Jesus já vai vir, porque mira, Jesus morreu um par de anos, essa promessa, Pablo nos predicou, e Jesus já vai vir. Então, se vamos acá e paramos de trabalhar, vivemos del amor, del uno com o outro, não? Que um me alcance um paquete de servo, o outro um quilo de açúcar, e no total, eu tomo mate acá, barro la sombra, não? Me veio televisão, bom, se me cortam na luz, vou na casa do vizinho, não, me engancho, não sei, no total, então vocês, Pablo está dizendo, não, papito, mamita, não, ocupar, porque quando nos ocupamos dos nossos quehaceres, nosso trabalho diário, não temos tempo de churmear, não temos tempo de ser pesado na casa do outro, não temos tempo de cuidar da vida do outro, porque estamos cuidando de nossa vida, não? Vocês trabalham, tem tempo? Não sobra o tempo. Hoje eu ouço tanta coisa, o pior é que às vezes se junta as coisas tanta para mim, não? Às vezes eu tenho bastante tempo e às vezes não tenho nenhum. E, bueno, pero é assim, meu trabalho é assim, não? Pero é incrível. Então, Pablo está dizendo para ele, papito, mami, ocupar tempo. Isso é a santidade. Isso é buscar a santificação. Isso é buscar as coisas de Deus. Coisa de Deus não é quedar cantando, tocando, alabando a Deus acá, ou predicando, ou vou pintar a parede da igreja, estou me ocupando nas coisas de Deus. Não, tá bem, isso é bonito, venham pintar aquela parede, pero isso é servir a Deus? Também é servir a Deus, pero, na verdade, está servindo a nós outros, não? Porque quem vai ver a parede bonita não é Deus, somos nós outros. Deus quer ver nosso coração bonito, não? É nosso coração de acordo com sua palavra, a sendo sua vontade. Bom, vamos orar, basicamente é isso, e depois nos despedimos, e regressamos a nossos hogares. Padre, te damos glória e honor a tu nome. Tu eres santo, justo, verdadeiro, tu eres todo-poderoso. Te damos glória, Senhor. Padre, tu eres fiel, tu eres justo, tu eres santo, e tu nos has hecho santo, e queres que busquemos cada dia mais essa santificação. E queremos ser isso, Senhor, por meio de la dedicação a tua palavra, por meio de la dedicação em ser o que tu queres, o que tu nos ha proposto. Te damos graças em nome de Jesus. Amém.